Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vamos a mais um trecho do Livro do Céu, volume 7, do Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, do dia 26 de junho de 1906, com o título: Veja, o menino Jesus, ele a beija e tem pena dela. Continuando o mesmo, o confessor veio, continuando a me fazer obedecer. E quando o menino Jesus veio, contei a ele minha amargura, por obediência, e ele me acariciou, teve pena de mim e me deu muitos beijos. Nesses beijos respirei fundo uma vida e, encontrando-me em mim, senti minha humanidade revigorada. Só Deus pode entender estas minhas dores, porque são dores que eu não posso dizer. Espero pelo menos que o Senhor ilumine aqueles que dão essa corrida de obediência. O Senhor me perdoa a dor, também me faz dizer algo fora do lugar. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuando essa nossa reflexão, dos estudos da série do Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, volume 7, nós podemos entender o seguinte, que a obediência, de Luísa, ela era obediente ao confessor, mas também ela era obediente a Jesus, E naquela experiência ali, Jesus, o menino Jesus veio, E ela contou a amargura que ela estava sentindo por ter que ficar na terra por obediência ao confessor, E ele acariciou ela, teve pena dela e deu muitos beijos, Isso, para nós podermos entender, para nós trazermos para nós que estamos neste tempo, que estamos vivendo na divina vontade, a nossa obediência, a Jesus, ela nos leva a receber beijos, carícias de Jesus, Jesus, ele tem pena da nossa dor, da nossa amargura, E a gente respira, a gente respira fundo, E uma vida, a gente ganha nova vida. Muitas vezes nós estamos vivendo dores difíceis de suportar, E que nós temos que suportar, às vezes a dor de uma perca de um ente querido, Eu digo porque eu já passei por isso e eu não entendia, Porque quando a minha mãe faleceu, eu não conhecia o dom da divina vontade. Mas, ao mesmo tempo que eu estava passando pelaquela dor, pelaquela amargura de perder a minha mãe, ao mesmo tempo eu estava com a minha Bíblia,
sempre eu abria a minha Bíblia e sempre a palavra de Deus, né? O próprio Deus, o próprio Jesus, ele me beijava através da palavra. Ele colocava palavras, né, para mim, no meu coração, que me beijava e me dava vida, né, me fazia respirar. E só Deus entendia aquela dor que eu estava passando ali naquele momento. Porque, para mim, perder minha mãe foi muito difícil, principalmente porque, não só porque ela era minha mãe, mas porque eu já tinha uma caminhada, né, e ela não tinha. Então, eu sempre me preocupei com a alma da minha mãe, né? E quando ela faleceu, para mim foi não só uma perca humana, mas uma perca espiritual para mim. E depois, Jesus veio me fazer entender, depois que eu comecei a viver na divina vontade, depois que eu comecei a mergulhar, né, no entendimento da divina vontade, eu comecei a entender que Jesus a tirou porque do jeito que ela estava, né, ia ser muito pior, né. Então, e nessas dores, só Deus entende a gente. E Luiz estava assim. E aí, ela fala, espero pelo menos que o Senhor ilumine aqueles que dão esta corrida de obediência. Ela pede por nós, para que o Senhor nos ilumine nessa corrida de obediência, né? O Senhor me perdoa, a dor também me faz dizer algo fora do lugar. Porque muitas vezes quando nós estamos na dor, na hora que eu soube da notícia que eu tinha perdido a minha mãe, a primeira coisa que eu questionei foi isso, foi Deus, né? Porque Deus levou minha mãe, porque eu queria minha mãe na igreja, né? E eu queria a salvação da alma da minha mãe e eu não entendi que se ela continuasse do mesmo jeito que ela estava, o estrago seria maior. Eu não conseguia entender dessa maneira. E quando a gente está na dor, na amargura, a gente fala coisas fora do lugar, né? E ela fala, o Senhor me perdoa, né? Ela pede perdão a Jesus, como nós também temos que pedir perdão, né? A dor também me faz dizer algo fora do lugar, né? A dor, muitas vezes que a gente sente, faz a gente dizer algo fora do lugar, né? Algo, né? Fora da vontade de Deus, né? Porque na realidade, muitas vezes a dor, ela dilacera. E quando a gente não tem os olhos fixos em Jesus, né? Eu via muitas pessoas chorando ali quando a minha mãe faleceu e eu chorava também. Só que ao mesmo tempo que eu chorava, eu tinha o consolo de Deus, né? Eu era confortada pelos beijos de Jesus, né? Através da palavra, Jesus me beijava, né? Jesus me beijava através das pessoas que muitos nem sabiam que eu era filha dela e que ia lá e que perguntava se ela tinha filho e me via e me abraçava e muitos me beijavam, né? E esses beijos eram as carícias de Jesus, né? E isso fica claro para a gente, para que a gente entenda que tudo na divina vontade sempre tem um fruto benéfico, né? Tudo, por maior, por menor que seja e por mais difícil que seja, na divina vontade nada é mal, tudo é bom. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo é bom. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Fiat.